Oi, oi! Bom final de tarde para você. Metade da semana, quarta-feira, e o Notícias do Bem está chegando para transformar o seu final de tarde, o seu final de dia um pouco mais leve. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. E o resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Me conta aí, você já viu nas formaturas, nos eventos, aqueles videozinhos que o pessoal aparece girando numa plataforma? Quem faz aquela mágica é um equipamento chamado spinner, que nós fomos de perto conhecer. A sensação nos eventos agora é o Spinner 360. Ele faz vídeos e bumerangues que podem ser postados diretamente nas redes sociais, porque o vídeo já sai pronto do aplicativo. E a edição acontece muito rápido, porque o aplicativo já faz a edição. Então, em até 3 minutos, você já tem no teu celular o vídeo editado, né? Com o slow motion, com o boomerang, com o overlay, que seria a tela, né, personalizada do evento, né? Com o Apple TV, então ele emparelha com a Smart TV e você, com o QR Code, consegue baixar no seu celular e já compartilhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. O engajamento dos eventos e a divulgação nas redes sociais são um grande objetivo de quem contrata o serviço. E o material fica salvo em nuvem e pode ser revisto ou reutilizado. Depois do evento, a gente ainda manda um link para a empresa que contratou com todos os vídeos que foram feitos, porque fica armazenado em nuvem. Então a personalização é feita e tem, claro, a gente tem uma maquininha que atira dinheiro. Então quando acontece o boomerang, por exemplo, o dinheiro sai da pistolinha e depois ela entra de novo. Então fica até engraçado. Isso vai gerando engajamento nas redes sociais e, claro, criatividade, né? Porque em feira, por exemplo, o stand fica muito mais, vamos dizer, entre aspas, instagramável, né? Porque você deixa tudo pronto para as redes sociais para buscar engajamento para o seu evento. Vários eventos já contaram com a plataforma Spinner 360. Entre os mais importantes estão as premiações, os destaques do Jornal de Beltrão, em Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, e a Festa do Melado, em Capanema. No AgroShow em Dois Vizinhos, né? Casamentos também, tivemos casamento em Ampere, em Francisco Beltrão. Então, aos poucos, vai se popularizando e a gente vai também, aos poucos, mostrando o nosso trabalho também. Mas foram experiências muito positivas. Uma das grandes mudanças de 2022 foi a chamada revisão da vida toda. Essa proposta, que foi aprovada no Congresso, promete mudanças para quem recebe benefícios da Previdência Social. Uma decisão recente tomada pelo Supremo Tribunal Federal reviu uma matéria discutida há bastante tempo que pode beneficiar alguns segurados do INSS, mas não é recomendado para todos. Agora teve a resolução final do STF, então o STF deu ganho de causa para os segurados, né? Mas o que é muito importante ressaltar é somente alguns casos vão se beneficiar. Então é necessário fazer um cálculo para ver se essas contribuições aí anteriores ao 94 vão ser benéficas ou não ao segurado, podendo até, em alguns casos, diminuir o valor do benefício. Alguns cuidados são importantes na hora de pleitear essa revisão. Primeira coisa é procurar algum profissional de sua confiança, um profissional de preferência especializado no ramo previdenciário, para que ele possa verificar todas as situações jurídicas, verificar a decadência, verificar se o teu quadro se encaixa mesmo nessa revisão e especificamente para o profissional fazer um cálculo especializado que vai demonstrar efetivamente se essa revisão vai ser benéfica no caso concreto. A troco de talvez, se a pessoa evitar
Se a pessoa não tivesse cuidado, poderia até revisar o benefício de uma forma que não seja benéfica. Daqui a pouco muita gente vai pegar o carro e vai viajar com a família ou com os amigos. Mas você sabe, antes de pegar a estrada é importante fazer aquela revisão, porque a tua segurança e a de outras pessoas depende de uma manutenção bem alinhada. Passear nas férias. Esse é um momento esperado durante o ano todo, mas para não ter dor de cabeça e ficar na estrada, é muito importante ficar atento aos itens fundamentais do seu veículo. Essa questão de final do ano sempre é bom você revisar o carro e examinar o pastilho de freio, examinar líquido de freio, alguma questão de correia dentada, né? Para você não ficar na mão, vamos dizer assim. Mas quais são os principais itens a serem observados? Os princípios básicos é pneu, amortecedor, freio, correia dentada, filtros, claro, óleo, essas coisas, coisas que você já deve estar cansado de saber. Outra coisa, luzes do veículo, palhetas, você não sabe se você vai pegar uma chuva ou não, né? Então isso tem que olhar bem. Líquido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento que tem algum vazamento, entende? Então tudo isso que você tem que olhar. Mangueiras, vela, filtro de combustível que muita gente não vê, que às vezes acaba perdendo uma bomba de combustível, né? Tudo isso precisa ser olhado e examinado bem com cautela para você não ficar na mão. Quando você pega a estrada, acaba utilizando o veículo com mais intensidade. Tudo é fora do habitual de trabalho, né? E principalmente ficar atento às luzes do painel. O motor esquentou, ele vai acender uma luz, deu um problema de injeção, vai acender uma luz, líquido de freio está baixo, vai acender uma luz. Então, principalmente ficar atento às luzes do painel, né? E não apavora. O motor esquentou, alguma coisa assim, espera esfriar, para ver o que vai acontecer, né? Muitas vezes não vai abrir o líquido, o reservatório de arrefecimento da água, da água que a gente fala, do líquido de arrefecimento, com o motor quente. Não vai abrir, não abre porque ele vai jogar água fora, aí depois você vai fechar, vai ficar uma bolha de ar ali dentro, o sistema de arrefecimento não vai funcionar direito. O ideal é ver de manhã cedo frio. Veja o nível da água de manhã cedo frio, veja o nível do óleo de manhã cedo frio. Esse é o ideal. Correia dentada não dá aviso, né? Não, aí você tem que ter a manutenção preventiva. Esse que é o negócio da manutenção preventiva. Muita gente faz só a corretiva. Eu costumo dizer que quando você quebra uma correia dentada, você depois vai ter que fazer a correia dentada igual e vai ter que gastar mais para resolver o teu problema do cabeçote ou até do motor, às vezes. Então, seguir essa dica é imprescindível. Dica no geral para quem vai viajar agora, fica atento a todo o funcionamento do carro, procura o profissional, tá? E examina, faz um checklist no carro para ver como ele está, para não se preocupar depois na viagem. É sempre bom contar histórias envolventes no Notícias do Bem, mas também é bom refletir um pouquinho sobre a vida. E chegou esse momento com a nossa mensagem. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. E eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração. Ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem
a gente não tem mais nenhum poder. Falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. O preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo. Essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo. Está o meu desejo a todo instante, aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte, livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. Eu acredito em campanhas e debates sobre, por exemplo, a presença do negro na sociedade brasileira fundamental, e também acredito que nós precisamos continuar, que o racismo seja crime inafiançável. A junção dessas duas coisas faz com que as pessoas comecem a abandonar a barbárie do racismo. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver Lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não, porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa. Que quando você está falando mal de alguém, você está estabelecendo uma aliança. Você está impedindo um processo de análise da sua personalidade e transferindo para o outro. A encarnação de um bode expiatório, alguém que encarne toda a corrupção, toda a maldade, todo o adultério, todos os problemas do mundo, ela dá uma tranquilidade muito grande. Uma das melhores coisas do mundo é falar mal dos outros, com exceção de você e de mim, que nunca falamos mal de ninguém, e dos nossos ouvintes que estão aí assistindo. Todas as outras pessoas gostam muito de falar mal uns dos outros, porque é uma maneira de... É uma questão universal isso? É bastante universal. Há episódios de fofoca na Bíblia, há episódios de fofoca na literatura. Em Shakespeare, a fofoca é quase que o eixo condutor, quer dizer, sabe-se que alguém matou o rei da Dinamarca, há qualquer coisa de podre no rei da Dinamarca, comenta-se que é necessário instalar uma CPI em Elsinore. Então esse clima vai de Elsinore, na Dinamarca, até Brasília, né? A gente vive da detração. A inveja é um dos pecados capitais, a inveja tem um parentesco muito grande, porque a inveja é a dor pela felicidade alheia, diferente da cobiça, que é simplesmente o desejo de ter o que o outro tem. A inveja é essa tristeza pelo sucesso alheio. A inveja é um pecado capital. Não? A detração é apenas um vício moral, no sentido de que eu me ocupo falando mal dos outros para não reformar a mim mesmo e aos meus costumes e estabelecer, inclusive, essas alianças. Porque, em primeiro lugar, no mundo digital, eu perdi um pouco do custo da presença, do custo pessoal da detração. Eu não preciso dizer na sua cara que eu não gosto de você. Eu posso mandar uma mensagem praticamente anônima ou com uma distância segura dada pela internet. Depois, as pessoas perderam um pouco o senso de quão ofensivas podem ser as palavras. E também nós perdemos o sentido de autoridade. Então, eu posso dizer a um economista, doutor em economista, pós-graduado, ministro da economia, ele está completamente errado, porque eu acho que não é assim. A frustração de ser um homem comum, aquela velha ideia do Humberto Eco, a internet democratizou a imbecilidade, mas ela democratizou tudo, e ela é uma grande arma para o conhecimento, é uma grande capilarização para o conhecimento, ela é muito positiva, eu gosto muito da internet. Agora, de fato, hoje, abrir uma conta no Face significa que você é um jurista especializado em Constituição e pode dar uma opinião abalizada sobre o impedimento de algum presidente da República. Ó, nosso tempo já está quase estourando, então eu te convido para voltar amanhã, 15 para 7 da noite. Até lá, nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem mais assuntos para assistir. Uma boa noite para você, tchau, tchau. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Estou falando de uma cooperativa de crédito, conhece? Sim. Você movimenta sua conta como no banco, mas não é banco. E tem crédito se eu precisar e na padaria também. E que o resultado é dividido entre todos. E você pode investir com segurança. Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. E se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto!
Cressol.